Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Eu quero te convidar nessa manhã a você colocar o teu coração encostado no peito do Pai. Eu quero te convidar nessa manhã você poder ser como criança que pode precisar de um pai. Eu quero te convidar nessa manhã você poder dizer: Senhor, eu preciso ser curada. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, chega nessa quarta-feira fria com pão quentinho da tua palavra para mim. Eu quero te convidar a você poder se derramar na presença do Senhor, nesta quarta-feira. Começa a falar com Ele. Senhor, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Espírito Santo, toma teu trono nesse lugar. Enche a minha casa, enche a minha vida. Eu preciso da sua presença. Alinha o meu coração com o teu, alinha a minha mente com a tua. Espírito Santo, eu preciso de ti. Toca o meu coração de uma maneira só sua. Obrigada, porque o Senhor tem tocado as tuas mãos maravilhosas, cuidadosas sobre mim. Espírito Santo, obrigada. Nós queremos te pedir que haja cura nesse dia. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor chegue aqui poderosamente, trazendo cura aos nossos corações. Senhor, hoje nós queremos experimentar da tua filiação. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas, muitas vezes nós sentimos que nós precisamos decidir tudo, fazer tudo, dar conta de tudo, Senhor, mas o Senhor disse que o teu fardo é leve, o seu jugo é suave. Hoje nós queremos contar com um Pai que é por nós, com o nosso Abba Pai. Eu quero colocar no início dessa live uma canção que ela fala só isso, Abba Pai. Mas eu quero te dizer que eu fui extremamente curada já cantando essa canção. Sabe, quando você declara que Deus é seu Pai, você pede que o Espírito Santo te encha desta realidade. Você começa a receber uma filiação, um lugar novo dentro de você. Porque muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer tudo e nós saímos do lugar de filhas. O lugar do colo do Pai, da direção do Pai, da proteção do Pai. E às vezes nós fomos tão feridas na nossa filiação. Quantos pais, talvez por não compreenderem o lugar deles, feriram este lugar dentro do nosso coração. Por isso nós não conseguimos enxergar Deus como Pai. Por isso nós às vezes até enxergamos, mas não conseguimos nos aproximar, porque temos um bloqueio com a nossa figura paterna. Somos feridas por este lugar. Eu quero te convidar a você poder se derramar neste momento. Você que está aqui agora. O Senhor preparou esse momento para que você pudesse ser preenchida de um vazio do teu coração. Ser preenchida. Para que você não se sinta mais abandonada, para que você não se sinta mais órfã, para que você não repita mais que não há ninguém por você. O Pai entrou no ringue. O Pai entrou no ringue. Sabe, a hora que eu acordei nesse Dia dos Pais, esse foi o primeiro Dia dos Pais sem o meu pai. E quando eu acordei, nesse Dia dos Pais, meu primeiro agradecimento foi:
Que bom que eu não sou órfã, que eu continuo tendo o Pai. Sabe, isso não significa que eu não senti falta do meu pai, isso não significa que eu não chorei, isso não significa que eu, inclusive, pude ser muito grata a Deus por tudo que eu vivi com meu pai. Mas maior do que isso era não ser colocada num lugar de órfã. Quantas de nós andamos como órfãs? Talvez você tenha até um pai aqui na terra, mas você anda como órfão, você não conta com ninguém, você não pergunta nada pra ninguém, você precisa decidir tudo sozinha, encarar tudo sozinha, viver tudo sozinha. Eu me lembro que numa das minhas primeiras palestras, eu me ajoelhei e eu falei, eu tinha acabado de me formar, e eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E naquele momento me deu um medo. E eu pensei, e se Deus quiser me mostrar que eu não sou nada? Que todo o conhecimento vem dele, que toda a sabedoria vem dele, e me deu um branco lá no palco. Então eu estava em oração e me veio esse pensamento, e se Deus quiser me mostrar que eu não sou nada? E sabe qual foi a resposta imediata ao meu coração, que eu creio que foi o próprio Espírito Santo respondendo? A resposta imediata foi, ei, eu sou o teu pai. Se o meu pai, que é humano, e a Bíblia diz, se os seus pais, que são humanos, não vão te dar uma pedra quando você pede um peixe, quem dirá o teu pai do céu? Se eu dissesse, pai, qual é a tua vontade nessa palestra? Eu tenho certeza que meu pai ia falar, arrebenta, filha. Agora imagina o teu pai do céu. Talvez você não tenha se sentido apoiada, talvez você não tenha se sentido cuidada, talvez você não tenha se sentido enviada. Mas hoje, nessa manhã, o Pai quer dizer para você, eu sou o seu pai. Então eu quero te pedir que você ouse não escutar essa canção, mas cantar essa canção. E que o próprio Espírito comece a te curar. Te curar talvez de palavras que o seu pai te disse e que te paralisam até hoje. Te curar talvez de uma solidão que você se imputou para não depender e não se humilhar e não sofrer. Te curar talvez de abandonos de lugares que você não queria ter vivido. Te curar talvez de olhares de reprovação. Te curar. Porque essa nossa tal independência tem gerado tanta morte em nós. Eu queria que você pudesse pedir para o Espírito Santo me curar de todas as feridas feitas pelo meu pai daqui da terra. Suprir, porque você é o Pai. O Pai. Que você possa voltar para o lugar de filha. Começa a falar com ele. Você pode chamar ele de pai? Abra tua boca. Abra tua boca. Talvez faz tempo que você não fala papai, paizinho. Ele quer te ouvir. Fala com teu pai. Meu pai,
pai te chama e tá te ouvindo. Fala com ele. Meu papai, papai, pai, meu pai, meu papai, papai. Ei, ele quer te chamar pro coração dele. Ele quer te chamar pro coração dele. Ele quer falar a você, minha filha muito amada, em quem eu tenho alegria. Você que nunca teve um pai, ouse chamar o teu Deus de pai agora. Você que teve um pai distante, ouse sentar no colo de Deus agora. Você que teve uma visão distorcida por tantas feridas do seu pai. Que seja curada agora. Feche os seus olhos e peça que o seu pai te olhe profundamente. Você que teve um pai bom e que sente falta desse pai, como eu. Declare o nome do seu pai, que espelhou tantas vezes esse caráter. Você que queria tanto mudar o teu pai. E que muitas vezes não fica no lugar de filha. Ouse hoje só receber o carinho do teu pai. Chama ele pelo nome. Se coloca no lugar de filha. Repete aí no teu coração. Pai, meu pai, meu papai, papai. Deixa o Senhor ir te preenchendo, deixa o Senhor ir te preenchendo. E hoje eu quero falar para você sobre 3 propósitos da paternidade. 3 propósitos da paternidade. Eu quero falar com você sobre algo incrível do Senhor. Sobre algo incrível do Senhor pro teu coração. Então, se você puder, mande aí seus 5 aviõezinhos. Ou dobra a meta, manda 10 aviõezinhos. Porque essa é uma live de cura. Essa é uma live de cura, de unção, de ousadia. Essa é uma live que vai falar de identidade. Então eu queria pedir para que você pudesse mandar seus 5 aviõezinhos, 10 aviõezinhos, porque tem pessoas do outro lado olhando numa timeline de um Instagram, talvez rodando ali atrás de um olhar que só o Pai pode dar. E hoje mesmo, e neste momento. Então, eu queria pedir para que você pudesse ser boca de Deus para alguém nessa manhã. Seja boca de Deus para alguém nessa manhã. E talvez você possa falar, mas era meu marido então que tinha que estar ouvindo essa live. Depois você mostra para ele, mas saiba que o Senhor quer falar com você primeiro, porque Ele é o teu Pai e tem coisas do coração dele que Ele quer contar para você. Tem coisas do coração dele que Ele quer contar para você. E eu quero te dizer algo bem importante do coração do Senhor e da forma como o Senhor quer revelar para você. O Senhor,
ele revela coisas aos íntimos. Sabe, Deus não tem preferidos. Deus tem íntimos. Talvez você possa até falar, minha irmã é a preferida do meu pai aqui na minha casa. Mas talvez perceba que ela chega mais perto dele, que ela senta ali do lado dele. O meu pai, quando ele ficava emburrado, quando ele ficava bravo, ele ia pro escritório dele e ficava lá. E sabe o que eu fazia? Meu pai gostava muito de chá, meu pai não era do café, meu pai gostava do chá. Então eu fazia chá, e eu levava na bandeja para o meu pai com um bilhetinho. Sabe, eu tenho muita alegria no meu coração que no Dia dos Pais do ano passado eu falei tudo que eu precisava ter falado com meu pai. E foi o último Dia dos Pais, eu nem sabia. E quando eu fui reler, né, nesse Dia dos Pais, a carta que eu mandei pro meu pai, e tava escrito isso, né, que ele era o meu grande herói. E quando ele entrava na bate-caverna dele, eu ia sempre com um chazinho buscar o meu pai. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai ter os íntimos, que são aqueles que buscam o Pai. Ele vai ter aqueles que buscam o Pai. E hoje, se você está aqui buscando o Pai, Deus quer revelar coisas íntimas do coração dele para você. Que foi buscar ele, que tem buscado ele, que nesta quarta-feira você podia estar em tantos lugares fazendo tantas coisas, mas você veio aqui. E eu quero te contar algumas coisas importantes desse lugar. E o primeiro grande propósito da paternidade é ter a impressão, o reconhecimento, o caráter, assinar a responsabilidade, o amor, a herança do filho. E aqui eu quero então trazer algo importante para você. Quando Deus nos fez, quando Deus começa a fazer as coisas, né? Isso é algo que eu acho incrível. O Whitney Lee fala sobre isso. Quando Deus ele vai fazer a relva, ele olha para a terra e fala: terra, faça a relva. Ele olha para os mares e ordena que dos mares faça os peixes. Mas quando chega a vez de fazer o homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se você frequenta o Café com Fé, que é o nosso encontro local, mensal, onde a gente faz uma formação, né, sobre fé, sobre estudos da Bíblia direcionados, né, para os propósitos da Mulher de Fé. Esse é o ano do propósito, então nós estamos estudando o propósito dentro da Bíblia. Você vai compreender, e você já deve ter estudado disso esse ano, e nós vamos falar muitas vezes sobre isso, inclusive no café desse mês. Quando eu escrevo todos os cafés, né, todos os lugares fazem, né, esse aprofundamento da palavra, esse estudo vivo da palavra. E quando, então, ele está dizendo sobre isso, ele está falando sobre algo que é importantíssimo e que garante a nossa sobrevivência. Por exemplo, as árvores, a relva, elas não conseguem sobreviver se elas não estiverem no ambiente que foi o início dela. Então, não é possível uma árvore sobreviver, uma relva sobreviver fora da terra. Não é possível um peixe sobreviver fora da água. Qual é a ambiência da sua existência? O Pai, a Trindade. Por isso que o nosso espírito clama, Abba, Pai. A gente só confere existência a esse chamado do Pai, essa nossa necessidade desse lugar, e por isso um vazio tão grande quando não se tem a experiência de um Pai.
Por isso, um vazio muito grande, um impacto tão grande, porque a ambiência que nós estamos. E nós fomos feitos, façamos. Não foi mais falando para a relva, não foi mais falando para. Foi falando para a Trindade. Agora nós vamos fazer. Por isso, a nossa ambiência, estar no Pai, estar em Deus, estar na Trindade, é o que garante o sopro de vida nossa. E talvez você fale, mas Fernanda, eu conheço tantas pessoas que nem acreditam em Deus e estão vivas, como assim? Espiritualmente vivas. Porque Deus fez do pó da terra, então o nosso corpo, nós nos alimentamos das coisas da terra, mas o nosso espírito foi Zoe. Zoe quer dizer vida de Deus. Por isso não é possível que o sopro da vida aconteça naqueles que não estão no Senhor. Por isso pode ter até alegria, mas não tem essa vivacidade. Por isso não tem sentido no que se faz. O espírito tá morto. Sabe, no meu aniversário, eu fiz aniversário agora em agosto. E eu trouxe algumas flores, né, do aniversário para casa. Eu postei isso, talvez você tenha até visto. Eu amo flores. E eu tô cuidando das minhas flores. E esse domingo eu tava mexendo, né? E muitas flores estavam cheirando ruim, né? Então, sabe, eu tava com flores. Elas pareciam que elas ainda estavam vivas. Mas a hora que eu ia mexer nelas, as pétalas caíam. O cheiro era de morte. Por quê? Porque ela saiu do ambiente aonde ela estava. Ela não estava mais na terra. Quando eu tenho uma flor que foi cortada, ela ainda pode parecer viva, ela pode estar com as pétalas ali, mas já não flui a vida dentro dela. Então, com o tempo, ela vai cheirando morte. Palavras de morte. Cheiro de morte. Porque ela tá aparentemente viva, mas não está, porque ela está fora do ambiente. Quando nós estamos fora de Deus, nós podemos aparentar estarmos vivos. Mas o cheiro não engana. O cheiro do que nós fazemos, o cheiro das nossas palavras, o cheiro das nossas ações são cheiros de morte. Então, quando nós fomos feitos nesse ambiente. Mas quando nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, sabe quando você olha, né? A camiseta que o meu marido ganhou da escola da minha filha, é uma foto dos dois escrito tal pai, tal filha. Então a primeira coisa que o Senhor, Ele olhou para você e Ele olha para você e Ele vê características dele. Ele colocou características dele exatamente em você. Sabe, alguns teólogos dizem que quando Satanás olhou para o Éden e viu o homem caminhando lá, ele levou um susto, porque ele falou, é Deus? Não é Deus, e tem alguém semelhante a ele. Porque o sonho de Satanás era ser semelhante a Deus. E aí Deus, só de sacanagem, pega do pó da terra e faz o homem semelhante a ele. E aí a hora que ele olha, ele fala, quem é? Quem é que tá andando ali? Deus te fez. Você está a cara do Pai, você está tão linda. As pessoas podem olhar para você e dizer que você é a cara do Pai. Mas quando Ele nos fez, Ele não nos chamou de filhos. Mas no concílio ali da Trindade, Ele já saberia que isso ia acontecer. Mas ali nós éramos os administradores. Em Cristo. Nem os anjos sabiam que isso ia acontecer. Primeiro, os anjos, eles já ficaram assim, uau, Deus fez alguém à imagem e semelhança dele. Mas depois, em Jesus Cristo, imagina, Deus era uma coisa intangível. Alguns homens poucos selecionados podiam entrar uma vez por ano na presença dele. E de repente Jesus chega e diz, Pai Nosso. Eu imagino quando ele fez essa primeira oração. Assim, Pai.
E aí tudo bem, ele é o seu pai, ainda você diz Pai Nosso. Quando Jesus, ele volta ressuscitado, a primeira frase de Jesus é meu Pai e seu Pai. Nós recebemos nessa hora uma filiação. Uma filiação. Os anjos, olha o que eu descobri, eu ouvi esse fim de semana, né? Os anjos, eles andam na sala do trono, eles veem Deus face a face. Os anjos têm superpoderes, mas nenhum anjo, quando entra na sala do trono, é chamado de filho. Você é. Você tem coisas e experimenta uma realidade que nem os anjos experimentam. Você é chamada de filha. Por mais errada que você seja, por mais que você tenha andado em lugares errados, o próprio Jesus conta a história do filho pródigo para dizer: existe um pai que tem pressa uma vez na vida quando ele vai correndo te abraçar, mesmo que você tenha se afastado dele. Então, o primeiro grande propósito da paternidade é a marca que nós temos do Pai, de sermos a imagem e semelhança. É a assinatura do Pai em nós. Por isso que nós buscamos e nós temos sede no nosso coração de referências. Por isso que até para você aprender, a neurociência vai dizer que você vai ficar fazendo o imprinting, né? Que você vai buscar referência de como fazer, de aprender maneiras de fazer, de falar, entende? Porque o próprio Deus colocou no nosso coração uma sede de que a gente tivesse como referência a semelhança do Pai. Por isso, inclusive, o que Satanás mais tenta fazer para desonrar Deus é fazer com que você não seja a imagem e semelhança do Pai. É para que você busque referências muito distantes do seu Pai. E de repente, os ícones da nossa geração são ícones que profanam o corpo, são ícones que não falam sobre a família, são ícones egoístas, são ícones que só falam de prazer quando nós temos um pai que mandou o filho para a cruz. Entende? Para que as nossas referências fiquem distorcidas e que a gente não se torne parecido com o DNA que foi colocado em nós. Por isso que todas as vezes que nós seguimos referências que não é a do nosso pai, nós também ficamos longe de quem nós somos, porque o DNA é dele. Então, nós arranjamos sim um problema de identidade e ficamos tentando parecer com coisas que não somos nós. Então, a marca do Pai em nós é exatamente para que você se torne tudo aquilo que você é. A marca do Pai te confere identidade. Identidade. Este é o primeiro grande propósito do Senhor. Estabelecer a semelhança, a identidade. Por isso que a palavra de um pai aqui na terra, ela também libera identidade. Quantas pessoas chegam no meu consultório extremamente machucadas na identidade, porque o pai falou, pais feridos, liberaram falas para elas, que fazem com que elas patinem em relações sempre de desqualificação, porque foram desqualificadas nessa primeira fala. Porque naquele olhar do pai, ela era vista como sempre a fraquinha, como sempre a incompetente, ou a insolente, ou aquela que era sempre... Quantas vezes mulheres ficam brigando com a própria identidade,
se sentindo esvaziadas, às vezes mutilando o corpo ou a mente, ou repetindo relações de diminuição, relações que são relações de tortura, porque não foi conferido uma identidade parecido com a identidade original de Deus. Mas eu tô aqui para te falar, não para que você culpe o teu pai. Provavelmente ele foi muito ferido pelo pai dele na identidade dele. Se você pudesse sentar numa cadeirinha e ver como o pai dele apresentou ele para ele mesmo. Mas eu quero te dizer como o teu pai, Deus, te apresentaria para você. Se nós cremos que nós somos filhos e isso foi liberado por Cristo e tudo que é para Cristo está liberado para nós, eu não vou inventar como ele te apresentou. Eu vou dizer como ele apresentou Cristo. E sabe como ele apresentou Cristo? Este é o meu filho muito amado. Sabe como Deus, ele te apresenta hoje? Esta é a minha filha muito amada. Esta é a minha filha muito amada. Eu não sei se você passou uma vida buscando amor. Buscando, talvez, mostrar quem você é. Buscando validação. Porque a validação vem do Pai. Eu tenho uma fala, né? Uma palestra que eu vou para várias igrejas, escolas falar, que é o poder da bênção dos pais, né? Talvez você já até tenha feito esse curso comigo, o poder da bênção dos pais, ou me escutado numa palestra falando sobre o poder da bênção dos pais. E existem muitas bênçãos que vêm da mãe, né? Inclusive da ambiência primeira, a bênção de que você tem um lugar, a bênção de que você pode confiar em alguém, né? Que você está lá, a bênção de que você é bem-vinda. Tem muitas bênçãos que vêm pelo caráter da mãe. Mas a validação vem do pai. Eu até costumo contar, né? A Gabriela, às vezes, ela vai comigo fazer unha. Eu lembro do primeiro dia que ela foi, que ela quis fazer unha. E aí, ela ligou de vídeo pro pai. Para que o pai visse. Eu vou lá, eu apronto ela todinha, mas ela vai correndo mostrar pro pai dela. Porque o lugar da validação é do pai. Por isso, se isso te faltou, um lugar de um olhar de validação, você talvez fica tentando fazer uma série de coisas para ser validado, para que as pessoas te olhem. Quantas pessoas chegam nas mentorias, chegam no consultório, tentando mostrar que elas são boas, tentando fazer coisas para mostrar como elas são boas. Como Marta precisava mostrar para Jesus quão boa ela era, como faltou um olhar de um pai para aquela mulher. Sabe? Mas eu quero dizer para você que o pai, ele valida Jesus antes dele iniciar o ministério. A validação do pai é um impulsionamento para que nós possamos cumprir os nossos propósitos, o nosso destino. Então, esse é o segundo propósito da paternidade. Te garantir um destino. Identidade te garantiu uma origem. Você saiu de mim, você tem origem, eu te garanto, a marca é minha, mas também o segundo propósito é te garantir um destino. Por isso que a falta de validação faz com que a gente tenha muitas vezes uma insegurança que faz a gente não sair do lugar. Por isso que pais que só criticam os filhos não entendem que estão colocando dentro do filho uma insegurança que vai fazer ele não buscar e chegar onde ele poderia chegar. Por isso que pais que só apontam o defeito dos filhos e não validam o bom estão interrompendo destinos. Olha como Satanás é sujo.
Se Deus, como pai, ele vem para liberar destino, a hora que tem um pai, a imagem e semelhança, cumprindo essa função aqui na terra, ele tenta fazer com que este homem paralise destinos. Mas Deus, o Pai, ele valida Jesus antes que ele faça. Para que essa seja a realidade dentro do coração dele, já suficiente. Eu, seu filho muito amado, em quem Deus tem prazer, alegria. A validação do reconhecimento da identidade vai agora dar um destino para Jesus. Inclusive passando por todas as falas de Satanás que colocam em xeque a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, se você. Então, se eu não tenho isso firme em mim, eu vou precisar ficar provando. Porque Jesus tinha recebido isso antes do Pai, ele não precisa ficar provando nada do lado de fora. E aí ele não fica preso ao fazer. Porque imagina se ele só fosse quando ele fizesse. Se ele só fosse quando ele fizesse, talvez ele não conseguisse ali, naquele momento onde ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, decidir ir para a cruz. Então, eu quero te lembrar nessa manhã que o teu pai, o pai original, aquele que planejou você antes de você existir, porque os seus pais podem até ter dito para você que você não foi planejada. A Bíblia, que é a verdade, diz que antes de você nascer, Deus já sonhou com você, Deus te chamou pelo nome, Ele tinha para você um design, um desígnio. E Ele é quem te valida. E a validação do Senhor não é pelos teus feitos, é pelo feito de Cristo. E agora, tudo que você faz não é para que você seja validado, é porque você já foi. Quando nós temos uma criança segura, eu que falo muito para a educação, quando nós temos uma criança segura, ela faz muito mais coisas. Não é porque ela precisa mostrar para os outros, é porque ela está segura. E ela está tão preenchida que ela faz. Em Efésios diz que Deus já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ele fez tudo para que ninguém se glorie, mas depois que você recebeu, você anda neste lugar, à altura da identidade que o Senhor liberou para você. Então, eu quero te lembrar que o propósito da paternidade, primeiro, é te dar uma origem, uma identidade. E por isso os pais da terra precisam também compreender do propósito da paternidade dele, porque esse é um caráter de Deus dividido para ele. Identidade. Destino. A validação que te dá destino. Que eu sempre conto aquela história, né? Que quando eu até fiz um vídeo dizendo e contando isso, quando o meu pai eu me escreve, né? Filha, como você tá? E eu falo, eu tô nervosa porque quem vai palestrar antes de mim é um professor de Harvard. Eu tava muito nervosa. O que eu ia falar depois de um professor de Harvard? E o meu pai me disse, ele é só de Harvard. Você é do céu. Vocês imaginam como eu entrei naquele palco? Pisando em cima das boas obras do céu. Um pai que traz uma validação antes. Ele não falou isso depois da minha palestra, ele falou isso antes. Ele me lembra a minha identidade agora, ele me lembra o meu destino. Eu começo no céu e eu termino no céu. É pelo céu, é para o céu desceu lá. Não era uma pregação, era um congresso de educação. Mas o céu desceu lá, porque ele me lembrou da minha identidade em Deus. Não há nada mais poderoso que um pai possa fazer. Eu nem preciso falar para você que foi incrível. Naquele ano, quem fez a abertura do evento foi esse professor de Harvard, né? E no ano seguinte, eles me chamaram para eu fazer a abertura. Não é sobre mim. É sobre o destino que um pai pode liberar para um filho quando nós entendemos que nós somos do céu. Que nós somos do céu.
Eu lembro que no spa do ano passado, uma semana antes do meu pai falecer, ele me mandou uma mensagem de manhã dizendo assim: filha, peça para Deus fazer um dia incrível para ele mesmo. Meu pai sempre tinha essas tiradas. Peça para Deus fazer um dia incrível para ele mesmo. O que meu pai queria me lembrar ali é que tudo que eu estava fazendo não era para mim, era para Deus. E se era para ele mesmo, como Deus poderia fazer um dia incrível que pudesse exaltar a ele mesmo. Ele estava falando: filha, não é para você, você é um instrumento, volta para ele. Entenda que é ele. E se é para ele, por que ele não vai fazer? Como nós precisamos de uma... Ele me disse isso antes. Que você possa ter uma vivência de entender que o teu Pai do céu, ele libera um destino para você que é nada menos do que o céu aqui na terra. Você anda à altura da sua identidade de filha, onde nem os anjos podem receber o que você recebe. Você anda à altura desta herança de estabelecer o assim na terra como no céu. Esse é o segundo grande propósito da paternidade. Te liberar a vida, a herança, o destino, a garantia. Uau! Você precisa ser mais filha. Você precisa. E o terceiro grande propósito da paternidade é a condição do perdão. Por isso, a única parábola que Deus conta sobre pai é sobre um pai misericordioso. É sobre o pai que acolhe o filho de volta. Uma das maiores características da paternidade, e que é muito ferida por Satanás hoje, é o perdão. Nós falamos tanto da autoridade do pai precisar ser firme, e ele precisa mesmo, né? Nós falamos tanto desse lugar do pai, mas nós falamos tão pouco de um pai perdoador. De um pai que perdoa. Porque esse é o terceiro grande propósito da paternidade. Inclusive, Deus só se chama e se apresenta para nós como um pai no momento do perdão. Antes ele não tinha se revelado como pai para nós, embora já fosse. Mas no momento do perdão, ele diz: filho. Quando ele manda Jesus para nos religar a ele, ele fala: eu estou fazendo isso porque vocês estão na categoria de meus filhos. Quando um filho faz algo para você, na mesma hora você já o perdoou. Porque existe um amor em você, desse lugar. Você pode ficar entristecido, você pode perceber que o teu filho está no lugar errado. Mas o amor paterno é um amor perdoador. É o lugar do recomeço. Então, muita gente foge de Deus quando está errado, porque tem uma figura paterna de castigo. Mas não é isso que está escrito lá no filho pródigo. Quando ele chega, o pai não castiga ele e dá chibatadas. O que era, sim, o castigo da época. A cultura da época. O pai sai correndo, se humilha e exalta o filho. Então, o terceiro maior propósito da paternidade é permitir recomeços. É permitir recomeços. Lembrando então o filho da identidade dele, dando um novo destino para o filho, permitindo recomeços através do perdão. Lembrar do lugar, trazer de volta. Se pecado, a palavra pecado no hebraico quer dizer errar o alvo. O pai é aquele
que alinha o filho de volta para o alvo. E o primeiro lugar onde ele alinha é dentro do coração dele. É dentro do coração dele. Sabe, tem uma história que o Francis Chan conta, que a filha dele chegou muito constrangida, que ela tinha ido mal na prova. E ele resolveu levar ela para comer uma comida diferente, passear. E ela falou: pai, o que tá acontecendo com você? Né? Eu te falei que eu fui mal na prova. E ele falou: filha, eu sei. E eu sei que eu sempre fiquei bravo com você quando você foi mal na prova, porque eu quero o teu bem. E você precisa estudar mais. E você precisa saber mais daquilo que você precisa se dedicar. E às vezes é a minha fala que vai trazer o peso do que hoje você não entende que é importante. Mas hoje eu escolhi fazer diferente para que você conheça um outro lugar do caráter de Deus. O caráter da graça, do favor imerecido, do dar sem merecer. Hoje, filha, você não merecia estar aqui. Muitos dias você merecia, mas hoje não. Hoje não. Mas eu queria que você conhecesse esse caráter de Deus. De quando Ele te dá mesmo que você não mereça. De quando Ele te perdoa, e não só te perdoa, Ele faz mais ainda no teu lugar. Eu queria que você conhecesse isso, filha. Isso não fez com que ela não estudasse da próxima vez. Isso deu um constrangimento no coração dela de entender quão incrível era o que Deus tinha. E como ela precisava honrar tudo isso. Eu não estou falando que a gente não deve corrigir os nossos filhos. A palavra do Senhor diz que nós devemos corrigir os nossos filhos. A neurociência mostra como isso é importante, dar limites para que o filho possa se estruturar, porque essa parte do cérebro ainda está em formação. Se tem uma coisa que eu falo em todos os lugares que eu vou é sobre limites, sobre a importância do não. Não é proteção, não é sobre isso. É sobre entender que parte do nosso caráter não é condenação. Parte do caráter da paternidade, do propósito, não é condenação, é recomeço, é graça, favor imerecido. E nós, como filhos e filhas, recebemos isso primeiro. Origem, destino, recomeço. Porque somos filhos falhos e vamos errar no meio do caminho. E vamos perder o caminho e vamos tropeçar no caminho. Mas temos um pai que pega na nossa mão e traz a gente de volta. Você pode se alegrar por isso? Você pode se alegrar que o teu pai te fez com uma identidade, te possibilitou um destino e te busca ainda no meio do caminho. Que o teu coração se alegre nesse dia. Que você não viva mais como órfão, achando que você não tem origem nenhuma ou andando para qualquer lugar. Mas saiba que a tua origem é o coração do Pai, o seu destino é o coração do Pai e o meio do caminho é o coração do Pai que vai te buscar. Quantos aqui estão felizes por essa realidade? Vamos falar com Ele? Pai querido, nós te amamos. Nós te amamos e nós declaramos uma unção de cura. Que essas palavras possam entrar em nós como cura por tantas distorções feitas por feridas dos nossos próprios pais. Senhor, nós te pedimos cura agora de identidade. Joga no mar do esquecimento palavras que foram faladas para nós e que machucaram, que feriram quem nós éramos. E que hoje nós passamos uma vida tentando desfazer disso, provar outras coisas, lutando com isso. Pai. Fala e sopra a tua palavra amorosa, aquela que cria vida em nós. Senhor, nós queremos também te pedir, abre as portas do nosso destino. Quantas mulheres estão andando em círculo? Abre as portas para que elas possam chegar nos lugares que o Senhor determinou. O Senhor disse, me pede as nações e eu darei por herança. Pai, eu quero te pedir nada menos do que as nações.
Pai, que nós não nos limitemos no nosso destino por travas deste lugar. Sejam curadas agora. Paizinho, obrigada por vir nos buscar hoje. Tantas de nós poderíamos estar fazendo tantas coisas e você nos atraiu para esse lugar. O Senhor tem nos buscado, o Senhor tem nos perdoado. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada por nos trazer de volta para o alvo. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada pelo teu resgate. Obrigada pela oportunidade de recomeço. Obrigada por esse favor imerecido. Pai, que hoje ninguém saia deste lugar, desta live, sem a tua vida dentro, andando segundo a altura de uma filha, de ninguém menos do que o Pai mais bondoso, mais poderoso, o Pai de todos os pais, o Deus Pai. Que hoje nós possamos ser curadas na nossa filiação, resgatadas na nossa filiação e enviadas segundo a nossa filiação. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Encoraja os homens, pais, que você dividiu esta parte do seu caráter com ele, para que eles compreendam o poder da palavra, do posicionamento, que eles compreendam o propósito de ser pai, muito para além do que pagar uma escola, muito para além do que ser aquele que corrige, que eles possam compreender a força de identidade do destino e do perdão e do recomeço e do resgate. Que nenhum pai fique preso no próprio orgulho, na própria casca, perdido do propósito a que ele foi determinado. Senhor, nós declaramos uma nova geração de pais que andarão segundo os propósitos do teu coração e que os filhos conhecerão mais do teu caráter, Senhor, através dos próprios pais. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Se você puder partilhar isso com o teu pai, com o teu esposo, para que ele também compreenda mais sobre o lugar dele, faça isso. Faça isso. Essa live, ela fica aqui no Instagram até amanhã e depois ela sobe para o YouTube. Então, que você possa fazer isso, tá bom? Um beijo no teu coração. Até semana que vem.